Graça e paz, igreja. Amém. É motivo de alegria poder ver a carinha de cada um de vocês nesta tarde. A minha família aqui, meus sobrinhos, minha cunhada. Sejam bem-vindos, Mari. Amém. Vamos compartilhar nesta tarde da palavra do nosso Senhor. E o título dessa mensagem é polêmico. Cuidado com o conforto que te afasta da cruz. Eu queria compartilhar com vocês nesta tarde a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus traz palavras doces para o nosso coração, mas também aquela palavra que é dura, mas que é preciso ser ouvida. E eu gostaria de compartilhar Mateus, no capítulo 16, os 3 versículos em diante. 24, 25 e 26. É uma palavra bem conhecida de todos nós, se torna muito necessária, principalmente nos dias de hoje. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, cuidado com o conforto que te afasta da cruz. É claro que o conforto que eu falo nesta tarde não é os seus bens conquistados nessa terra, com o suor do seu rosto, que você desfruta aquilo que é fruto do seu esforço, do seu trabalho, aquilo que Deus te dá com graça. Não é esse conforto, não é o seu sofá bem confortável lá na sua sala, que é muito agradável sentar e relaxar depois de um dia de trabalho. Não é a tecnologia que está cada dia mais avançada. Tecnologia, modernidade que deixa a nossa vida mais fácil. Não é esse conforto que eu quero compartilhar com vocês, que é um alerta. É o conforto espiritual. É quando nós chegamos no momento em que nada mais a nós é estranho. Tá tudo normal, tudo não tem problema. Tá tudo bem. É a comodidade espiritual que nós temos que ter cuidado. A palavra do Senhor, ela diz assim que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Nós somos cristãos. Nós precisamos ser diferentes, precisamos seguir no fluxo contrário. Então, igreja, o evangelho, ele não foi feito para trazer para você, para trazer para mim um conforto, uma massagem aqui em mim, no meu ego, que eu sou aqui o centro do universo. O evangelho é sobre salvação. Amém? É as boas notícias do reino. Qual é essa boa notícia? Que existe um sem pecado, sem defeito, que derramou o sangue, que nos trouxe de volta, tornou possível que possamos hoje ser chamados filhos de Deus. Então o evangelho não é sobre conforto. O evangelho é sobre ressuscitar você da sua morte espiritual. Porque todos nós estávamos separados. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos separados e o evangelho vem para nos ressuscitar, para invalidar essa morte eterna, essa separação eterna. E mudar dói. Mudar os hábitos que são bons para nós dói. É difícil. Sair da nossa zona de conforto dói. Então, cuidado com o conforto que te tira de próximo da cruz. Esse versículo que Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e siga-me. Numa outra passagem, o nosso mestre diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então as pessoas vão até Jesus, deixam os seus fardos, trocam os seus fardos, tomam o fardo do mestre, que é doce, que é leve. Agora Jesus aqui te diz que se você quiser segui-lo, você precisa negar você mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. O que significa negar a si mesmo? Uma outra passagem, o apóstolo Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Negar a si mesmo, não vive mais você, é Cristo que vive dentro de você. É você silenciar a sua voz, a tormenta, a voz do mundo, é calar para poder ouvir a voz do Senhor, a voz de Jesus. Então, negar-se a si mesmo é silenciar o eu quero, eu posso, e é ouvir o seja feita a tua vontade. Negar-se a si mesmo é derramar o vinho velho para que venha o vinho novo. Aleluia. É dar espaço para o vinho novo. Tomar a cruz não é só você andar em sofrimento, mas a cruz é um escândalo de amor. Mostra que o Senhor Jesus, ele pagou um alto preço. Nós devemos nos orgulhar da cruz, porque a cruz nos lembra tudo que ele sofreu para que possamos ter a nossa salvação. Amém? É abraçar a madeira que corta os ombros, as nossas lutas, sabendo que dessa luta brota a nossa ressurreição. Seguir os passos do nosso Senhor Jesus. Esse é um versículo que esses 3 versículos é um paradoxo. Depois aqui vai falar assim: perder para encontrar, morrer para viver, carregar o peso para descobrir a liberdade. No versículo 25, Jesus continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus, ele vira a lógica, do mundo de ponta cabeça, quando ele diz que aquilo que parece o ganho, na verdade é perda. O fim é o começo de uma eternidade do encontro. Então, quem se agarra à própria vida com unhas e dentes, tentando controlá-la, tentando fazer as coisas na sua vontade, acaba deixando a vida escorrer pelos dedos, como uma areia teimosa, que nós não conseguimos segurar a água, e a areia, ela escapa por entre os nossos dedos. Mas quem abre mão, quem se entrega à vontade do Senhor Jesus, vai encontrar o sentido da vida de verdade. E depois aqui tem uma comparação que é como um grão de trigo. Quando nós plantamos uma semente, a semente ela não pode permanecer viva, bonitinha, um fruto. Ela precisa morrer, ela precisa cair na terra. Depois que ela morre, rompe a casca, ela se multiplica numa vida nova. Então, no fundo aqui, Jesus, ele está dizendo que a vida verdadeira, ela não se guarda, ela não se poupa. A vida verdadeira é aquela que se doa, que se entrega. Quem perder a sua vida por amor de mim, é você se entregar, é você amar o seu semelhante, o seu próximo. Amém? O versículo 26, Jesus faz uma pergunta: pois que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e para encontrar, morrer para viver, carregar o peso para descobrir a liberdade. No versículo 25, Jesus continua: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida
por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus, ele vira a lógica, né, do mundo de ponta cabeça, quando ele diz que aquilo que parece o ganho, na verdade é perda. O fim é o começo de uma eternidade do encontro. Então, quem se agarra à própria vida com unhas e dentes, tentando controlá-la, tentando fazer as coisas na sua vontade, acaba deixando a vida escorrer pelos dedos, como uma areia teimosa, que nós não conseguimos segurar a água, e a areia, ela escapa por entre os nossos dedos. Mas quem abre mão, quem se entrega à vontade do Senhor Jesus, vai encontrar o sentido da vida de verdade. E depois aqui tem uma comparação que é como um grão de trigo. Quando nós plantamos uma semente, a semente ela não pode permanecer viva, bonitinha, um fruto. Ela precisa morrer, ela precisa cair na terra. Depois que ela morre, rompe a casca, ela se multiplica numa vida nova. Então, no fundo aqui, Jesus, ele está dizendo que a vida verdadeira, ela não se guarda, ela não se poupa. A vida verdadeira é aquela que se doa, que se entrega. Quem perder a sua vida por amor de mim, é você se entregar, é você amar o seu semelhante, o seu próximo. Amém? O versículo 26, Jesus faz uma pergunta: pois que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Amém? Então aqui Jesus, ele desenha um contraste absurdo. É um homem que junta reinos, riquezas, glórias, e no fim descobre que vendeu a própria eternidade por migalhas. O mundo inteiro, com os seus palácios, o ouro, tudo isso, irmãos, é bom. Precisamos de certas coisas para nos mantermos aqui, nossa vida na terra, mas tudo isso é passageiro. É uma joia invisível, forjada na eternidade, é o que tem mais valor. É o nosso bem eterno, a salvação da nossa alma. Então, Jesus, ele faz essa pergunta: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso nos lembra qual deve ser a nossa busca aqui na terra. Não é errado que você almeje aqui na terra conquistar, comprar isso, comprar aquilo, mas a sua vida não deve ser movida por isso. Não devemos nunca nos esquecer que o nosso lugar não é aqui. Tem pessoas que dizem assim: deixa para descansar quando morrer. O nosso lugar de descanso eterno não é aqui. É claro que você pode sentar no seu sofá confortável, é necessário, mas a sua luta principal não deve ser os bens e as riquezas deste mundo. Amém? E mais para frente, vai dizer aqui que tome a sua cruz e me siga. A geração de hoje, infelizmente, não quer essa parte do versículo. Vinde a mim é bom, tomai o meu jugo é bom, eu vos aliviarei é bom, mas negar-se a si mesmo, negar-se a mim mesmo, tomar a minha cruz, essa parte é difícil. Então a geração de hoje, ela quer Jesus, mas ela quer Jesus de uma maneira mais soft. Muita gente anda com Jesus do lado ali, não está seguindo, não está indo pegada a pegada. Estão em busca dos milagres, estão em busca da porta aberta, mas esquecem de
da melhor coisa, que é mais importante, que é a salvação. Então, igreja, essa geração, infelizmente, quer bênção, mas não quer arrependimento, não quer mudança das suas atitudes. A palavra do Senhor, Timóteo, aqui no capítulo 2, do versículo 4 ao 3, Paulo, ele há muito tempo atrás, ele fez essa, como é que eu digo? Ele nos disse que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O tempo chegou, é esse, é agora. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, conforme os seus próprios desejos. Tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto, tudo quanto é tipo de pessoa. Não precisa negar-se a si mesmo, porque aqui pode ser assim, não tem problema. Aqui você vem, o vinde a mim, vem do jeito que você está, pode ficar assim. Deus só quer o seu coração, Deus vê o seu coração. As pessoas não querem negar a si mesmo. Então o tempo é esse. Tem igreja para tudo quanto é tipo de pessoa. Tem igreja do evangelho confortável, que é leve, que não precisa passar pela porta estreita. A palavra diz que o caminho que conduz à vida eterna é largo. O caminho que conduz à vida eterna não tem pedras, não tem espinhos. A palavra diz isso? É estreito. Aí eu até lembrei de uma coisa. Vamos nos manter fitness para passar na porta. Senão é estreito, é difícil, precisa renúncia. Precisa negar você mesmo, o seu eu. Precisa silenciar aquela voz dentro de você que aqui é eu primeiro. E ouvir a voz do Espírito Santo quando te diz, vai ali naquele irmão. Aquele irmão está precisando de você nisso. Perder a sua vida não é você querer juntar riquezas aqui, tudo para mim, eu estou com a minha vida assegurada. Perder a sua vida é você se doar para o próximo, é você se doar para esse ministério, você não perder a sua identidade de testemunha, porque quando você aceita, quando você compreende o amor de Jesus por você, você se torna uma testemunha. Você é testemunha de Jesus, embaixador do reino dos céus. É isso que você é. Então, Ele vive em você. E se Ele vive em você, se Ele te pedir uma coisa, não, isso não. Mas espera aí, Ele não vive em você? Não é mais você que vive? Quando a gente lê a palavra, é tapa, é porrada, mas também tem a cura, também tem um alívio, também tem ali a palavra do Pai de amor que te pega pela mão, te sustenta, anda com você, passa com você no sofrimento. Amém? Então, igreja, você que está ouvindo, o Evangelho é sobre salvação. É sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por você. Ele pode sim abrir a porta para você passar. Ele pode sim te curar. Ele pode sim te dar bênçãos, restaurar a sua família, restaurar a vida dos seus filhos. Ele quer, acredito que Jesus queira. Mas o Evangelho não é sobre as bênçãos que Ele pode te dar, é sobre o sacrifício que Ele fez, é sobre o sangue que derramou. E o que isso significa? Então, se você está num lugar de um Evangelho que não te confronta, se você está lendo a Bíblia e você pensa assim, eu me enquadro em tudo, nada disso aqui fala comigo, porque eu aqui faço tudinho certo.
É estranho, né? Porque o único que fez tudinho certo foi Jesus. Nós tentamos, nós seguimos os passos dele, sendo imitadores dele, mas a gente anda, tropeça, erra, levanta, vai e continua. E assim a gente vai tentando, até o dia que ele nos tornar perfeitos. Amém? Então, o evangelho que não te confronta, cuidado, porque talvez esse evangelho que te deixa permanecer do jeitinho que você tá, pode ser um evangelho que não vai te salvar. Já pensou? Às vezes a pessoa, eu lembro dessa frase que a minha tia falava, às vezes a pessoa já é pobre nessa terra, a pessoa já sofre tanto nessa terra, e ela não se apega a Cristo quando morre, ainda não tem a salvação da alma. É o mais importante, é a salvação da alma. Aí aqui tem um exemplo de pessoas que negaram a si mesmo, né? Nós sabemos aí que Moisés, ele trocou um palácio pelo deserto. Depois tem Paulo, nós sabemos do apóstolo Paulo, que trocou todo o prestígio que ele tinha pela prisão. O próprio Jesus, o Rei da Glória, trocou o céu por uma cruz. Às vezes eu tô lá me fazendo assim meio de vítima, né? Não sei se... Eu me lembro logo assim, não. Se o próprio Cristo passou aqui por tanto sofrimento, isso aqui é um cisquinho para mim, eu já estou reclamando, eu já estou chorando, eu já estou sofrendo, mas mesmo assim o Pai com misericórdia cura aqui minhas feridas, traz aqui o bálsamo para minha alma. E Hebreus vai falar aqui 11:38 sobre os heróis da fé. Quem quiser depois lá acompanhar, homens, está falando aqui na palavra, dos quais o mundo não era digno. Então o evangelho nunca foi sobre conforto, sobre você é o centro do universo, a menina dos olhos do Senhor Jesus, é sobre salvação. Amém? Hoje o Espírito Santo, ele está perguntando: você quer me seguir? Você quer me seguir? Nós cantamos aqui um louvor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés não... Já até esqueci a letra do louvor. Onde os meus pés podem falhar. E a gente cantou aqui, né? Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Você já teve a experiência de entrar no mar? E aí você está numa parte que dá pé? E aí você vai andando mais fundo, a água já começa a bater aqui. Anda mais um pouquinho, se você não sabe nadar, que é o meu caso, bate uma onda, eu já fico... Mas aí quando você vai mais profundo, onde os seus pés podem falhar, ali é difícil, ali já bate o desespero, já dá vontade de voltar para trás. Da mesma forma que Pedro, ele ouviu a voz do Senhor Jesus e andou sobre as águas, você negar a si mesmo é um convite de fé também, a andar sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando os seus pés podem falhar, quando você não pode mais confiar em você, na força do seu braço, você só tem que confiar no Senhor Jesus. Então, se você quer seguir a Cristo, esse evangelho te confronta e te convida a sair da sua zona de conforto, te convida a andar sobre as águas, onde os seus pés não podem alcançar, mas tem um mestre ali, um mestre que te segura pela mão. Amém? Jesus, ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo, e aflição é tribulação,
é um leão por dia, às vezes parece que vem 2. Mas Ele está conosco. Aleluia. Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Não é domingo. Eu estarei com vocês domingo. Eu estarei com vocês uma vez por ano. É todo dia. Hoje nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos. Ele estava conosco. Ele nos viu. O Deus nos vê. Vê as nossas dificuldades. Vê onde nós precisamos ali de ser moldados como um vaso na mão do oleiro. Ele nos vê. Aleluia. Para terminar aqui, igreja, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós sabemos que no tempo lá, o tempo que era antes de Jesus, que era necessário oferecer um sacrifício pelos nossos pecados. Dependendo do pecado, dependendo da sua condição social, você oferecia ali um animalzinho para a expiação dos seus pecados. Então, Paulo está aqui dizendo que você deva agora aqui apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. É um contraste com o sacrifício que tinha que ser feito com os animais mortos. O sacrifício agora não é assim, é um sacrifício vivo. Amém? Não é de sangue de animais, não é o fogo que consome a carne, mas é o próprio corpo, é o seu respirar. Aleluia, é o seu trabalhar, é o seu levantar, é o seu se doar. Apresentei-vos como sacrifício vivo, é o seu amar. Tudo entregue como oferenda a Deus. Sacrifício vivo, aí é outro paradoxo. Um sacrifício, como eu já disse, normalmente é morte, mas aqui é uma vida que é rendida ao Senhor Jesus. É caminhar pelo mundo como se cada gesto seu fosse um incenso de adoração que sobe como um perfume suave. É como se fosse uma oração invisível. É santo, é agradável. Não quer dizer perfeito. Não quer dizer perfeito, mas é separado. É consagrado. Amém. É como você se colocar todos os dias. Senhor, eis-me aqui. É difícil falar o resto, né? Envia-me a mim. Aí tem que ter coragem. É você se colocar numa posição que o Espírito Santo possa te usar e fazer de você o que Ele quiser. Amém? É não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo está dizendo que não existe um culto verdadeiro se o corpo também não for uma vida no altar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Aleluia. No sacrifício somos nós oferecemos. Aqui o nosso culto racional é um sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, queridos, que essa palavra ela possa frutificar no seu coração a cada dia. Deus quer bênçãos para a sua vida, Deus quer cura para a sua vida, Deus quer restauração do seu lar, mas Deus também quer que você negue a si mesmo, Deus também quer que você pegue a sua cruz e segue, porque senão não vai adiantar de nada você ficar aqui nessa terra que nem uma baratinha tonta, achando que você está fazendo aquilo que a palavra manda fazer, mas você vive uma vida de ego, das suas vontades, do eu, e perder a própria vida, perder a salvação eterna. Então, que o Senhor Jesus ele possa continuar falando nos nossos corações, mas é o Espírito Santo que vai lá dentro de você
e vai concluir essa mensagem no seu interior.